Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo e hoje eu quero falar sobre algo muito interessante. Eu coloquei no meu Instagram hoje uma enquete e coloquei também uma pergunta. A sua liberdade vai te custar ocupar o lugar de vilão ou de vilã da história da pessoa narcisista? E eu coloquei uma enquete. Vale a pena? Algumas pessoas responderam sim, outras pessoas responderam poucas pessoas responderam não. E eu então resolvi hoje gravar esse vídeo falando sobre a sua liberdade vai custar o ocupar, melhor dizendo, o lugar do vilão ou da vilã da história da pessoa narcisista. E sabe o que ninguém consegue ou ninguém te conta sobre sair de um relacionamento narcisista? É que a sua liberdade ela tem um preço. É isso mesmo. A sua liberdade tem um preço. E a sua liberdade é aceitar ser o vilão ou a vilã da história da pessoa narcisista. Então, se você não estiver preparado para isso, você vai passar o resto da sua vida tentando provar para essa pessoa, para os outros talvez, e até para si mesmo ou para si mesmo que você não é o que ela disse que você é. Então se prepare porque hoje eu vou falar sobre como a pessoa narcisista usa isso, por que a pessoa narcisista precisa ser o vilão, precisa ser a vilã da sua história, por que isso dói tanto para você que é uma pessoa empata, como se libertar mesmo sendo o vilão da história dessa pessoa, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, porque eu vou ser o mais breve, o mais objetivo possível, tá bom? Vamos lá, gente. Por que a pessoa narcisista precisa ser o vilão? Ou melhor, precisa que você seja o vilão. Entenda que a pessoa narcisista, ela não suporta olhar para a sua própria sombra. Ela precisa terceirizar a culpa. Ela precisa que alguém pague a conta pelo caos que ela mesma criou. Então, a pessoa narcisista escolhe o personagem perfeito para fazer esse papel. Você. Por isso que ela sempre diz frases dentro do relacionamento, você já deve ter ouvido isso. Olha o quanto eu fiz por você. Ninguém nunca te amou como eu te amei. Ninguém nunca vai te amar como eu te amei. Você me destruiu. Você já ouviu essas frases? É, nada, na verdade, o que ela está dizendo é mais ou menos o seguinte: eu não suporto o que eu sou, então vou fazer você se parecer comigo, entende? Por isso que toda a acusação de uma pessoa narcisista, no fundo, é uma autoconfissão. Então, quando a pessoa narcisista te acusa de mentiroso, de mentirosa, é porque ela é mentirosa. Quando a pessoa narcisista te acusa de ser traidor, de trair, é porque ela é a traidora. Só que, como eu disse, a pessoa narcisista não consegue olhar para a sua própria sombra, então ela precisa que alguém aceite aquela responsabilidade, aceite assumir aquele papel, aquele personagem de vilão ou de vilã da história dela, porque ela precisa sair como a vítima. Ela não pode sair como o algoz, não, ela precisa sair como vítima. Por isso, ela precisa construir na sua cabeça a ideia de que você é a responsável, é o responsável pelo fim daquele relacionamento. E sabe qual é o maior problema? É que muitos saem do relacionamento com a necessidade, se sentindo na obrigação de mostrar para todas as pessoas, e talvez não, e para a própria pessoa abusadora, que ela não é culpada.
que ela não foi a pessoa desonesta da relação. Só que entenda, essa obrigação, essa responsabilidade que você traz, pode ser sim um elo que te mantém ainda preso, presa a essa pessoa, mesmo ela não fazendo parte mais da sua vida. Você não tem obrigação nenhuma de provar que você está certo, que você está certo. Entende? Porque você não precisa provar isso para ninguém. Você só precisa acreditar na sua própria história, na sua própria verdade. Entende isso? Não caia na loucura de você sair tentando provar para essa pessoa que você está certo, que você está certa, tentando provar para os outros, porque ela vai fazer isso. Ela vai falar de você para as pessoas que cercam, para a roda de amigos. E você não precisa entrar nessa paranoia de provar para todo mundo que você é a pessoa certa da história. Entenda? Assuma esse papel em troca da sua liberdade. Assuma esse personagem. Tudo bem. Se for para eu ser a pessoa ruim, se for para eu ser a pessoa má da história, eu aceito ser o seu vilão, não tem problema algum. Desde que isso me traga a minha liberdade de volta. Então, a pessoa narcisista, ela precisa sair da relação tendo você como o vilão, tendo você como a vilã da história. E não tente mudar isso. Você não vai conseguir. Aceite. Entende isso? Segunda coisa que eu quero falar com vocês. Por que que isso dói tanto para quem tem empatia? Pessoas empáticas, gente, têm um traço muito forte em comum. Elas precisam ser vistas como boas pessoas. Elas precisam ser vistas como pessoas boas, honestas, sinceras, carinhosas, empáticas. Então, desde criança, as pessoas empáticas, em sua maioria ou quase na sua totalidade, elas aprenderam que para serem amadas precisam agradar. Então, elas vivem a vida inteira na tentativa de agradar os outros para que elas possam se sentir amadas, para que elas possam se sentir entendidas e acolhidas. Então, imagina uma pessoa que passou a vida toda agradando para ser amada, ajudando, fazendo pelos outros. Essa semana uma moça me disse uma coisa interessante. Ela disse assim: desses 20 anos de relacionamento que eu tenho com essa pessoa, eu sempre dei o meu melhor para ele. Olha que coisa louca. Eu perguntei para ela: e você, nesses 20 anos, o que você deu para você? Então, a pessoa empática, ela faz isso. Ela passa a vida toda dando o melhor de si para alguém, na tentativa de amar, de que seja amada, querida por aquela pessoa. E não só por aquela pessoa, mas por todas as pessoas no trabalho, no colégio, na vizinhança. Ela sempre é a pessoa que faz. Porque ela uniu, ela associou fazer como ser aceita. E aí você pega uma pessoa dessa e, de repente, ela precisa ser vista como uma vilã da história de alguém. Eu imagino o quanto isso dói numa pessoa, porque isso toca na ferida mais profunda dela. O medo de ser rejeitado. O medo de ser rejeitada. Por isso que dói tanto para uma pessoa empata sair de um relacionamento com ela sendo a vilã da história. Entende? Por isso que existe um diálogo interno e você se pergunta várias vezes isso, ou já se perguntou. Mas eu não sou isso que essa pessoa está dizendo. Eu só reagi porque ela me feriu. Não é assim? Fora aquela sensação de que ninguém vai acreditar em você. De onde vem essa dor, Eliud?
Essa dor, ela vem do inconsciente de continuar sendo reconhecido ou reconhecida pelo próprio agressor. É como se a vítima dissesse: me veja direito, me entenda pelo menos. Eu não sou o que você está dizendo que sou. Mas a verdade é, pessoal, que a pessoa narcisista não vai te enxergar como você realmente é. Porque a necessidade que ela tem de sair disso como vítima supera todas as suas expectativas, entende? Ela vai precisar, é necessidade dela sair disso como a vítima e você como a vilã, ou como o vilão. Terceira coisa que eu quero que você entenda: como se libertar? Como é que eu me liberto sendo o vilão ou sendo a vilã da história dessa pessoa? Entenda que existem alguns passos, existem vários passos, mas eu vou falar aqui especificamente de 5 passos para você se libertar dessa necessidade de provar a sua inocência. Primeira coisa que você precisa entender: você não precisa provar a sua inocência, ok? Não precisa disso. Até porque você não vai conseguir provar a sua inocência. Você não vai conseguir isso. E se você entrar nessa paranoia de tentar provar a sua inocência, isso vai te manter preso ou presa a essa pessoa pelo resto da sua vida. Entende? Então você não precisa. Mas eu vou te dar 5 passos aqui para você se libertar dessa necessidade. Você não vai se libertar provando a sua inocência, não. Você vai se libertar da necessidade que você tem de provar a sua inocência, ok? A primeira coisa é: pare de se justificar. Você não precisa se justificar. Toda vez que você tenta se justificar para alguém que já decidiu dentro de si te culpar, você se rebaixa emocionalmente. Entenda que o silêncio é a linguagem da autoconfiança. Você não precisa se justificar para ela. Ah, mas você fez isso, isso, isso e isso. Você destruiu a minha vida. Não tente justificar que você não destruiu. Você sabe que você não destruiu. Ela sabe que você não destruiu. Entende? Por que, Eliud? Porque ela vai tentar te ferir justamente na sua maior ferida. Pessoal, pessoas narcisistas, elas usam, elas tocam nos nossos valores e princípios para nos ofenderem. Você sabe o que é uma pessoa que sempre prezou pela verdade ser chamada de mentirosa? Você sabe o que é uma pessoa que sempre foi fiel ser acusada de ser a traidora ou traidor? Dói, não dói? Ela sabe disso. Ela sabe o que você defende, quais são os princípios e valores que você defende. Sabe onde ela vai te atacar? Nos seus princípios e nos seus valores. Por isso que você não pode cair na ideia ou na idiotice de você se justificar. Você não precisa. Você não precisa que ela acredite na sua história. Já é o suficiente que você acredite na sua. Ela não quer saber da verdade. Ela não quer saber da verdade. A sua verdade, para ela, pouco importa. Ela já tem a verdade dela. Por isso, não caia na loucura de se justificar. Acredite você na sua história, na sua verdade. Entende? Segunda coisa, reconheça o aprendizado. A pessoa narcisista não entrou na sua vida para te acabar ou para destruir a sua vida. Ela entrou na sua vida para te mostrar o quanto você se esqueceu de si mesmo ou de si mesma. A pessoa narcisista, ela passa na nossa vida para nos deixar marcas, sim, mas também nos deixar lições. Eu costumo dizer que ou você para se ouvir, ou a vida vai te colocar em situações para você parar para se ouvir. Ou você para se enxergar hoje,
Ou a vida vai te colocar em situações que você vai ser preciso parar para se olhar. Então, olhe para isso como um aprendizado, como uma lição para você carregar para toda a sua vida, para que você não aceite mais estar num local onde é tóxico, onde te faz mal, em troca de migalhas emocionais. Use isso como aprendizado. Olhe para isso, chore o quanto você precisar chorar e quiser chorar, chore. Mas chore para nunca mais chorar por ninguém. Entende isso? Olhe para isso como um aprendizado. Olhe para isso como uma forma de você se blindar daqui para frente contra pessoas abusadoras. Ok? Terceira coisa, reconstrua a sua própria narrativa. Reescreva a sua história. Não mais no lugar de vítima, mas no lugar de quem aprendeu. Entenda, pessoal, essa relação não te define. O teu trauma não te define. Nós não somos responsáveis pela criança ferida, mas somos responsáveis pelo adulto que nós queremos nos tornar. Não ocupe o lugar de vítima. Esse lugar não é seu. Entende? Eliúde, mas não entendi. Eu tenho que aceitar ser o vilão e ao mesmo tempo ser vítima? Sim, porque enquanto você se coloca no lugar de vítima, enquanto você se coloca no lugar de vítima, você sempre vai ter a necessidade de provar que você estava certo, de provar que você estava correta, de provar a sua inocência. Olhe para isso não como um trauma, olhe para isso como um aprendizado. Eu sei, eu vivi o abuso, eu passei pelo abuso, mas hoje eu sou consciente do meu valor. Por que, Eliúde? Porque a cura começa quando você muda a versão e conta para si mesmo a sua versão. E você acredita na sua própria versão. Entende? Vamos reconstruir a sua narrativa. Até aqui você foi vítima. Vamos reconstruir essa narrativa. Até aqui eu passei por um aprendizado muito doloroso. Só eu e Deus sei o que eu passei. Mas eu passei tudo isso para que eu, a partir de hoje, eu olhe para mim e não aceite migalhas de ninguém. Entende? Migalhas emocionais. Próxima coisa. Redirecione a energia. A energia que você gasta tentando ser entendido ou entendida é a mesma energia que você precisa para se reconstruir. Olha que coisa bonita. O mesmo tempo, a mesma força, a mesma energia que você gasta tentando provar a sua inocência é a mesma energia que você gasta para reconstruir a sua vida. Já pensou se você pegasse tudo o que você investiu nessa pessoa, dentro da relação e fora da relação, para não assumir o papel de vilão ou de vilã? Já pensou se você pegasse todo esse tempo, toda essa energia, tudo que você investiu, seja de dinheiro, seja de tempo, seja lá do que for, e você canalizasse essa energia para você? Colocasse toda essa força, toda essa energia em você. Eu costumo dizer que nós somos, entenda isso, nós somos as pessoas que mais precisamos daquilo que nós oferecemos aos outros. Você é a pessoa que mais precisou daquilo que você ofereceu para essa pessoa. Você hoje é a pessoa que mais precisa daquilo que você tenta oferecer para os outros. Vamos canalizar essa energia
Vamos redirecionar essa energia para quem realmente importa, você. Vamos canalizar essa energia, em vez de gastar tempo tentando provar a sua inocência, vamos gastar tempo, dinheiro, seja lá o que for, para a sua reconstrução pessoal, para a reconstrução da sua vida. Vamos sair, vamos se divertir, vamos encontrar pessoas, vamos conhecer pessoas novas. Vamos investir no nosso autoconhecimento. Porque o tempo que você gasta tentando provar para os outros que você é a pessoa certa da história, você deveria estar gastando esse mesmo tempo, essa mesma energia com você. Entende? Vamos fazer isso a partir de hoje. Tá bom? Entenda, gente, ser livre tem um preço. E o preço é não caber mais na história de quem te aprisionava. Você não cabe mais lá. É a gente aceitar ser chamado de egoísta, de falso, de ingrato, de ingrata, de fria, de distante, quando na verdade a gente só escolheu sobreviver. A gente só escolheu a liberdade. Entende? A pessoa narcisista precisa que você seja o vilão. Mas a sua alma, ela precisa que você seja o protagonista, a protagonista dessa história. E no final de tudo, é isso que cura. Não é o perdão do outro, não é o reconhecimento do outro, mas é o reencontro com quem de fato você é. Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais alguém, poste nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas através dele, tá bom? E aceite seu vilão. Aceite ser a vilã da história dessa pessoa. Esse é o preço da sua liberdade. Tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço.